são inseparáveis, o objeto, o mundo objetivo, aparece como uma realidade estável, independente da relação momentânea que o homem eventualmente estabelece com ele. Quanto ao sujeito, parte-se do pressuposto de que ele é um ser histórico e social, já falamos isso, capaz de humanizar a natureza e, como tal, desenvolver e aperfeiçoar a consciência social em geral. E é claro que da pessoa também. Não nós estamos falando de consciência política, não. Né? Nós estamos falando aí de consciência em termos gerais da capacidade do pensamento, por aí. E aí uma questão que eu vou grifar. O sujeito está, pois, inserido na vida material e concreta que constitui, por sua vez, o objeto do conhecimento. Repetido. Em Marx, a consciência tem sua origem na natureza social do homem. E isso aí que é a ontologia também do ser social. Não é? Natureza social do homem. Natureza que existe enquanto consciência condicionada e posta em existência somente em sociedade. Quando vai falar, o ser histórico social, o ser ontológico, pois ele só é ser e só tem uma consciência de ser por causa de sua existência em sociedade. Então a consciência é, em todas as suas formas, uma atividade. Consciência é uma atividade voltada para a apropriação da natureza. Nos manuscritos econômicos e filosóficos de 1848, o problema do conhecimento aparece assim em Marx. Posso ler? Porque não tem jeito. Vou ler com calma, ver se vocês conseguem abstrair. Minha consciência universal é apenas a figura teórica daquilo que a coletividade real, o ser social, é a figura viva. Ao passo que hoje em dia, consciência universal é uma abstração da vida efetiva e, como tal, se defronta hostilmente a ela. Por isso, também a atividade da minha consciência universal, enquanto uma atividade, é minha existência teórica enquanto ser social. É nesse pedaço aí que tem o que você quer. Então, consciência universal, a relação com a teoria e com o real, o ser social sendo como figura viva, né? A minha consciência universal enquanto uma atividade é minha existência teórica enquanto ser social. É muito doido, né? Marx assinala então o fato de que nossa consciência não está determinada a priori. Né? A página é em branco, né? Lembram lá? É Platão, né? A ideia de página em branco. Mas entrelaçada com os acontecimentos e as atividades materiais desempenhadas pelos homens. Agora, vocês, qual é a função de vocês? Descobrirem os mecanismos dessa articulação. Já é em si, se o fizerem, um ato de conhecer. Dessa articulação aí, que é de que a nossa consciência, então, ela não está determinada a priori, mas ela se entrelaça com os acontecimentos e as atividades materiais desempenhadas pelos homens. Se você consegue descobrir os mecanismos dessa articulação, aí você pula de patamar, você conhece, você aprende. Então, por isso que é chamado de idealista, essas teorias, por exemplo, na área da educação, que vão acreditar que, divulgando uma dada ideia, fazendo uma transmissão do conhecimento para a cabeça do aluno,
você pode transformar aquilo ali, ou a pessoa pode aprender, ou ela aprende assim. E é por isso também que os alunos resistem tanto a aprender na escola tradicional. Agora, vocês aqui que são adultos, não, que também passam por um processo transmissivo de conhecimento. Mas aí já é outra história, porque vocês aqui não estão obrigados a estarem para serem conformados para o trabalho no sentido do disciplinamento capitalista do trabalho, que é o papel da escola de fazer, segundo o capitalismo, não é? Vocês estão aqui porque vocês estão curiosos, e nós estamos tentando discutir as coisas, não é tentando implementar um conjunto de ideias para enfiar dentro da cabeça de vocês a revelia do seu pensamento, das suas possibilidades de conclusões próprias. Não é verdade? Então, como descobrir esses mecanismos dessa articulação? Uma dica que eu dei e falo, primeiro conheça a história mesmo. Vai lá na história, entenda isso. Então você tem um quadro geral. Eu tenho certeza que ainda não teve um quadro geral, não tem, da história. Depois que fizer essa leitura básica, vai falar assim, olha só, dei um salto nisso aqui. Não é porque sabe um fato da história, não. É porque isso modifica a possibilidade da leitura que a gente tem da própria realidade. A teoria, então, formulada, que possa ser formulada, no sentido da ação dialética, é capaz de compreender as relações da vida prática, anunciar, vocês podem até compreender as relações da vida prática. Professor, vou botar isso aqui. A vida prática hoje, no lugar que eu quero pesquisar, escreve, é isso, ponto. Anunciar a essência mesma dessa prática. Mas como é que é essa essência dessa prática ali naquela escola ou ali no meu bairro? Eu acho que é isso, elabora a essência. Reconhecer suas nuances e diferenças das próprias relações da vida prática. Pronto, com isso aqui você faz uma tese de doutorado, um artigo, ou muita coisa. Marx desvela que a consciência e a atividade humana são diferentes, mas, ao mesmo tempo, vinculadas as duas, consciência e atividade, numa unidade mútua. Pensar e ser são diferentes, ele diz, mas apresentam coesão recíproca. Primeiro o homem existe, produz, trabalha. Falei na aula passada um pouco disso, né? Para depois representar o mundo. A produção das ideias, portanto, as representações estão entrelaçadas com a atividade material e de intercâmbio dos homens. O representar, o pensar e a interação espiritual dos homens, que ele vai usar esse termo, resultam diretamente no comportamento material. Marx e Engels. É preciso explicar a praxis. Aí chegou na hora da praxis aqui no nosso curso. Partindo da ideia. Mas explicar as formações ideais a partir da praxis material. E chegar com isso ao resultado de que todas as formas e todos os produtos da consciência não podem ser dissolvidos por obra da crítica espiritual hegeliana. Por sua dissolução, ou na autoconsciência, ou sua transformação em fantasma, em espectro, em visões, o que seja. Mas apenas pela demolição prática das relações sociais reais, de onde provém o que eles chamam de enganações idealistas. Aqui nesse ponto, o Marx já não é mais o Marx das forças produtivas. Ele aqui é o Marx das relações sociais de produção. Então nós temos no próprio Marx, essa dualidade de raiz de pensamento. Gente, isso é importantíssimo, porque
dessa dualidade no próprio pensamento do Marx, que pode ser caracterizada como uma contradição no pensamento dele, faz disso, tem consequências na construção do conhecimento e mesmo na construção de teorias revolucionárias. Podem saber que isso é fundamental. Que isso, inclusive, justifica teorias como o desenvolvimento das forças produtivas vai se dar mesmo, o Marx falou, está lá, vai acontecer, o capitalismo vai ser superado por outro modo de produção. Vamos aqui fazendo umas lutinhas aqui, vamos aqui pegando os governos, umas diretorias de escola, umas diretorias de faculdade, vamos aqui ser presidente da república, governador e tal, porque enquanto isso a gente ajuda os pobres, não é? Dá um Bolsa Família, dá algumas coisas e tal, porque e justifica a estada eterna, porque nós não vamos ver o capitalismo se transformando tão rapidamente, e aí essas pessoas já morreram, mas também já fizeram parte da história construída com essa perspectiva e defendendo-a, às vezes não na teoria, na prática, quando fazem essa. Então, isso tem isso como relevo, né? Que é a ocupação dos cargos via eleições, por exemplo. Estou dizendo que isso é uma das consequências, né? Tchau, viu, Maria? Eu vou mandar para você depois o resultado do exercício aqui, para ver se você faz junto, tá bom? Obrigada, viu? Então, nós vamos parando por aqui agora. Não. Eu vou falar só mais um segundo aqui, só para concluir Então, vocês entenderam que para acabar com o capitalismo, nós temos que demolir praticamente as relações sociais reais, não é? Demolir. Como é que você demole? Decreta. Fim do capitalismo. Não, né? Quem era bom nisso e discutir essa questão é Rosa Luxemburgo. Porque a Rosa Luxemburgo faz uma crítica bem interessante da ideia de que você pode decretar que o capitalismo acabou ou que ele está no fim e pronto. Aí o partido político faz isso, decreta que está acabando, que está em expiração, que vai acabar rápido, e aí faz isso assim, né? A Rosa Luxemburgo trabalha isso nas obras dela. Eu acho que é uma referência bem interessante. Eu gosto muito alguns trabalhos dela, algumas coisas que eu já li. Você só demole as relações sociais reais, agora você sabe dizer. Se a gente destrói o quê? Se a gente demole o quê? Relações de produção, das privadas, Ah, mas valia, né? Levar uma pessoa à ideia, ao entendimento, à sublimação, ou como é que fala? A subjetivação máxima do que significa mais-valia é um dos maiores dos desafios que uma pessoa pode ter na sua vida, em qualquer lugar que ela esteja. Eu acho que um dos atos revolucionários mais importantes é esclarecer as pessoas com as quais a gente convive sobre o que é a mais-valia. Sem ser chato, é claro. Porque, se é que é possível explicar a mais-valia sem ser chato. Entretanto, tem um novo livro que chama Marx em Quadrinhos. Já tinha um outro, agora parece que lançaram um novo, que é legal de dar de presente para as pessoas. Vou conversar, você é um chato, você vem de novo com esse termo de mais-valia, não, estou tomando uns goles aqui. Sei lá o que, não é? Ah, não, pai, não, tio, não sei o que, mando meu sobrinho de vez em quando. Gente, a mais-valia, mando pro WhatsApp para eles.
Aí eu falo, pô, tia Rosilene, pelo amor de Deus, estou aqui em Dublin, na beira do rio, aqui fazendo não sei o quê, ou sei lá onde que o Felipe está, que ele aprendeu mais valia comigo, ele tinha 14 anos, que ele digitava meus textos, sabe? Eu falei, não, você põe aí tudo que é sobre mais-valia. Aí quando ele me vê, ele já fala, ô tia, e a mais-valia, como é que tá? Ele hoje está em Dublin, lá trabalhando, né? Mas lá no lugar lá, eu brinco sempre com ele, você está aí na mais-valia relativa, né, Felipe? Ele disse, tia, tô mesmo, viu? Ele mandou o computador dele, que a pessoa, se quiser, trabalha em pé. Mas não é com qualquer coisa, não. É um em pé e que parece que o computador dele até anda, sabe, João? De tanto que o computador dele é diferenciado. Tem um monte de coisa de ergonomia do trabalho e tal. Então a pessoa pode usar, aí faz aquilo não sei o que lá, senta. Se quiser, levanta. Aí fica aquela coisa perfeita, com toda a ergonomia necessária para que a pessoa possa ter seu trabalho muito bem explorado, né? Na mais-valia relativa ali. Sim. Eu comprei uma revista recente aqui, da Ilaes, que fala exato assim, que é o olhar do trabalhador em relação à mais-valia. E aqui tem umas partes aqui, por exemplo, que falam as principais empresas, qual que é a que mais extrai a mais-valia, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. É mesmo? Com horas, faz avaliação de horas e avaliação do percentual de lucro. Então, assim, se lá na revista Exame, né, vocês, sei lá, eles estão falando da produtividade dessas empresas e exaltando essas empresas, o olhar do trabalhador, isso aqui é outro.